Boa noite. Tem um povo que não estava aqui. Quem não estava aqui nos últimos dias? Levanta a mão bem alto para eu saber. Se é muita gente ou pouca gente? Cadê os visitantes de hoje à noite? Cadê? Levanta a mão bem alta. Eu não vou fazer você vir aqui na frente. Pode ficar tranquilo. Aí, é bom saber. Talvez não conhecem. A gente está vindo numa sequência. Mas antes de eu começar a sequência aqui, eu quero saber quantos até agora ou foram curados ou tiveram uma experiência sobrenatural na sua vida. Eu quero que você faça assim com as duas mãos. Olha só em volta aí. Ou esse povo é todo louco, ou Deus existe, amém? Ou esse povo todo é doido, ou nós estamos vivendo um tempo do sobrenatural, amém? Uma palavra que foi liberada logo após a morte do Billy Graham. Alguns profetas tiveram essas mesmas palavras ao redor do planeta, que foi que começou um novo tempo sobre a igreja, onde não mais teremos grandes homens em grandes cruzadas apenas, mas aquilo que acontecia nas grandes cruzadas agora vai acontecer nas ruas e em todos os lugares. E eu creio que essa palavra está se cumprindo nos dias de hoje, e eu e você fazemos parte disso. E mais do que uma conferência do sobrenatural, onde você vem experimentar o sobrenatural aqui, o meu coração, na verdade, é que eu venho equipar vocês para vocês levarem e fazerem parte daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, onde você e eu ministramos o reino de Deus em todos os lugares que nós vamos. E Jesus, Ele nos deu ordem, Ele falou: onde vocês forem, preguem o evangelho, expulsem os demônios, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. Esse é o chamado que está sobre você e sobre a minha vida, de não só pregar e falar, mas para manifestar o reino de forma prática. E o que eu tenho feito aqui desde ontem é feito você pensar quem você é em Jesus, para você começar a se ver como esse avivalista. Porque o inimigo quer que você se veja apenas como mais um sentado aí, para que você não seja esse avivalista. Mas Deus já definiu sobre você que você é rei sacerdote. Ele já depositou sobre você tudo o que precisa. O Espírito Santo habita em você. A gente só precisa agora começar a fazer o login no software e começar a explorar esse nova criatura que eu sou nele. E eu vejo grandes homens de Deus e mulheres de Deus aqui manifestando o reino em todos os lugares que vocês vão. E eu falo isso com muita fé, porque foi o que Deus fez na minha vida, onde eu achava que talvez um dia Deus me escolhesse, e quando eu descobri que na verdade Ele já me escolheu desde a fundação do mundo, onde Ele enviou Jesus por isso. E eu não preciso de uma palavra profética e nem de uma experiência sobrenatural para começar a manifestar o reino. Mas assim que eu entendo isso, eu começo a ver manifestações sobrenaturais. Porque é impossível você pregar a palavra de Deus e sinais e maravilhas não confirmarem aquilo que você está falando. Então eu crio uma expectativa de que sinais e maravilhas acontecem em todo lugar que eu vou. Não porque eu sou mais especial que alguém, de forma alguma, mas porque eu entendo aquilo que eu carrego em Cristo Jesus. E eu amo a história dos discípulos quando chegam no templo, na hora da oração, ou seja, eles estavam perdendo a oração. Eles chegavam na hora da oração e aquele mendigo pediu dinheiro. E eles falavam assim: eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. E o meu desejo é que todo cristão caminhe pelas ruas. E quando vem uma oportunidade, talvez você não tenha o que a pessoa pede, mas você sabe o que você tem. Quando você sabe o que você tem, você pode liberar aquilo sobre o ambiente. Quando você sabe o que você carrega, você sabe o que pode acontecer quando você libera aquilo que você carrega. E por isso que eu fiz esses exercícios da presença de Deus com vocês durante os encontros, porque uma vez que eu entendo que a presença de Deus é um lugar meu de origem, não de chegada, é algo que eu carrego comigo. Quando eu chego numa casa, a presença chega comigo. Ah, mas aquele irmão é difícil. Ok, mas eu chego com a presença. Ah, mas tem uma enfermidade muito difícil, mas eu chego com a presença. Ah, mas nos meus negócios é difícil, mas eu chego com a presença. E quando eu começo a entender isso, eu começo a liberar o que a presença libera. O que é, quando eu falo isso, liberar, o que significa? Que quando a presença de Deus, ela carrega a natureza de Deus. O nome de Deus tem vários nomes. Ele é o Deus da paz,
Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus da cura. Os nomes de Deus, quando vocês já estudaram os nomes de Deus, eles se manifestam através da sua vida, porque você é um embaixador daquele reino. Amém? Eu quero começar mais essa sessão focando na presença de Deus, que eu quero já aproveitar todas as oportunidades para que a gente faça exercícios aqui. E quando você chegar em casa, você vai ser, eu brinco que meus alunos na escola, eles se formam como ninjas da presença. A ideia é que você caminhe na presença com bastante facilidade. Às vezes você só vai precisar fechar o olho, às vezes nem fechar o olho. Às vezes você só vai se lembrar, peraí, mas a presença de Deus está aqui comigo. E uma das coisas que eu gosto de dizer é que a presença, quando a gente fala, lembra dos conceitos de teoria? A presença é muito legal. A presença não é muito legal, ela é necessária. Quando o povo de Israel, ele decidiu abrir mão de ir para a presença de Deus com Moisés, porque lembra que eu falei? Que eles mandaram ele porque estavam com medo de ir. O que aconteceu com eles? Se perderam e fizeram o bezerro de ouro. Eles acharam que estar na presença não era algo assim, deixa você fazer. Mas era necessário. Jesus, quando caminhava na terra, ele tirava tempo para estar com Deus. E a Bíblia diz que ele só fazia o que ele viu o Pai fazendo. Eu li esse versículo lá no começo. Por quê? Porque para Jesus não era um acessório a presença. Para Jesus era obrigatório caminhar na presença. Então a presença não é um acessório da fé cristã. A presença não é assim, seria legal. É um lugar de habitação nossa. É um lugar de presença onde eu entendo que o Espírito Santo está comigo. A presença de Deus, ela é tão central, eu falei isso lá no primeiro dia, mas eu quero falar de novo, ela é tão central que ela passa por toda a Bíblia. Quando Adão e Eva, Deus passava na virada do dia. Quando teve a queda do homem, ele fez um caminho para estar no meio do povo de novo, através do tabernáculo. Depois outros templos, outras maneiras, Deus se fazia presente, até que ele enviou seu Filho Jesus. E então ele rompeu com o véu, ao ponto de que, gente, é melhor que Jesus vá, porque o Espírito Santo vem, porque a minha presença agora eu quero dentro de vocês. E eu considero, lembra daquela curva lá, da queda, e agora a gente foi transportado para esse novo lugar, vocês lembram disso? Nesse novo lugar, eu entendo que nós estamos num lugar melhor do que Adão e Eva, porque Adão e Eva, na época, Deus vinha na virada do dia, e aqui, Ele habita dentro de nós. E nessa hora alguns de vocês estão desconectando, porque é muito teórico. E aí eu vou colocar lá no meu prateleira de teorias. Mas eu quero te provocar, na verdade, a pensar, e se fosse real na minha e na tua vida? E se eu começasse a valorizar a presença de Deus todos os dias da minha vida? Onde eu acordo na presença de Deus, antes mesmo de eu começar meu dia, eu durmo na presença de Deus, e eu caminho com a presença de Deus. Eu sentindo ou não? Eu tendo um arrepio ou não? Os dois são bons. Mas esse é um lugar que eu preciso valorizar. E depois, eu quero ler um texto de Apocalipse, que revela a beleza da eternidade que nós vamos ter com Ele. Abra comigo Apocalipse 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Começa assim, falando desse lugar que será a eternidade. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, olha só o que dizia essa forte voz: agora o tabernáculo de Deus, ou seja, a habitação de Deus, está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O texto indica que na eternidade
o maior presente é que a gente vai estar na presença de Deus. A presença de Deus é central na vida minha e na tua como cristãos. Não é assim, uau, que seria legal, como eu já acabei de falar. Mas eu estou querendo dizer para vocês, é um convite para você valorizar isso que Jesus conquistou na cruz. E eu quero fazer mais um momento da gente focar na presença aqui, junto com vocês, porque eu creio que Deus vai fazer ainda mais nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, mas dessa vez eu quero que você, pode ser com os olhos fechados ou não, talvez alguns de vocês, o Espírito Santo vai pedir para você fazer outra coisa além de fechar os olhos. Talvez se ajoelhar, talvez, sei lá, se inclinar na cadeira. Eu não tenho uma fórmula, mas talvez o Espírito Santo vai te falar algo para você engajar ainda mais com esse momento da presença. E eu quero te agradecer, Jesus, pela tua obra na cruz, que abriu esse novo e vivo caminho, que nos faz ter ousadia para entrar no Santo dos Santos, que nos permite ter essa ousadia, e que o Senhor nos convida para viver nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela tua presença. A verdade que a palavra de Deus diz nessa hora é que nós contemplamos a glória dele. Nós somos transformados, mas essa contemplação é uma decisão tua. Você decide engajar nesse momento ou não. Se tua mente vai para fora, você traz ela cativa de volta. E eu quero te agradecer. Comece a agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez na cruz. Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui em cada um de nós. E nessa hora eu quero te convidar a fazer um exercício que eu sempre faço para me lembrar da presença dEle. Eu quero que você inspire bem fundo, como se você dissesse, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Inspira mais uma vez bem fundo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui, em mim. Expande nossa capacidade, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Senhor, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos sim crescer nisso, mas queremos também experimentar o Senhor mais. Por isso nós nos abrimos completamente, espírito, alma e corpo, completamente a Ti, como um sacrifício vivo. E nós nos entregamos completamente a Ti, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Eu esqueci de perguntar aqui, mas quantos foram curados da coluna na hora que vocês dançaram aqui? Levanta a mão bem alto. Aqui, um aqui, 2. Tem mais gente? Cadê? 3. Quem mais? Eu não estou vendo todos aqui. Estou sem meu óculos. 4 lá atrás. Tem mais? 5. Quem mais? 6, 7. Quem mais? Vamos lá, gente. Quantos foram curados da coluna? Você nem testou. 8, 9. É muito legal porque quando a gente está na presença dele, é natural que curas aconteçam.
E você viu que eu falei, quase fiquei com vontade de vir aqui fazer o mosh, né? Tava tão legal essa agitação aqui. E eu pensei que eles iam começar a dançar aquele break dance e tal, e fazer um backflip aqui no começo. Ele não tem cara de que faz isso? Como é que é o nome dele, assim, do Leandro? Mas Deus, ele se manifesta de N formas. Ele se manifesta quando alguém está empolgado aqui, e ele grita, quando empolgado quando alguém dança uma música alegre, ele manifesta quando tem silêncio, ele manifesta de várias maneiras. Eu brinco que quando a gente acha que a gente colocou Deus numa caixinha, ele faz questão de sair dela. E o que eu vou falar aqui hoje sobre o tema de ouvir a voz de Deus, é mais ou menos isso. Tem gente que acabou de acostumar com uma rádio. Deus fala assim comigo. Descobri Deus fala. De repente, você não escuta mais. Eu estava falando com o pastor esses dias. Às vezes eu passo 2 meses acertando todas as palavras de conhecimento. Tudo. Mas assim, parece que virei ninja na palavra de conhecimento. Aí, de repente, eu erro todas. Por 2 semanas. Eu falei, o que está errado comigo? E parece que eu me acostumei tanto com o dom, que eu me apoio mais no dom do que no meu relacionamento com ele. E eu sinto que ele muda de canal só para brincar comigo. Olha, estou brincando aqui, né, gente? Mas é como se ele falasse, ei, não é sobre você fazer coisas para mim. Não é sobre você só ser um servo inútil. Eu quero ser seu amigo também. E ele começa a trocar o canal. E o que vai acontecer enquanto eu falo aqui hoje, é que vocês vão salvar novas rádios. Lembra da rádio desligada e ligada? Vocês vão salvar novas rádios. E quando você tem uma nova rádio salva, você pode trocar ela, não pode? E vai acontecer assim ao longo da vida. A gente vai crescendo em ouvir a voz de Deus. E a gente vai trocando as rádios. E Deus, ele vai te dando umas chavinhas ao longo da jornada. Então eu vou compartilhar algumas chaves que Deus me deu, mas Deus vai te dar algumas para você. Estava compartilhando com o pastor hoje no carro também, algumas chaves que Deus está me dando, às vezes de levar pessoas para encontrar cura. São coisas que o Espírito Santo vai te confiando. E você é chamado não só para viver essas chaves, para multiplicar também. Eu tenho convicção, eu estava falando com o pessoal, com os outros pastores ali, de que a mensagem que eu carrego especificamente, ela atinge um grupo de pessoas, especificamente. Obviamente que quando a palavra de Deus é pregada, abençoa a todos, mas especificamente um grupo de pessoas. Que eu creio que Deus, ele não deixa ninguém de fora daquilo que ele está fazendo nessa hora, desse movimento de avivamento. E você que é racional como eu, você não está de fora do sobrenatural. Na verdade, você é protagonista disso, junto com aquele profeta bem doidão que treme, que fala em línguas primeiro, depois profetiza, sabe aquele? Então, você tem um papel igualmente importante nesse processo. E o que eu vou falar aqui agora, principalmente, vai abençoar algumas pessoas. Eu quero falar sobre um ensino que eu aprendi com uma mulher chamada Havila Cunnington. Ela é lá da Betel, da igreja que eu trabalho, frequento hoje, e ela divide, pela experiência dela de ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, em 4 perfis de pessoas. E por que a gente divide em 4 perfis? Quantos aqui conhecem a ferramenta de temperamentos? Quantos conhecem o DISC? Mais pessoas. Quem não conhece o DISC, conheça também. É tão bom quanto temperamentos. Ou qualquer perfil comportamental. Vocês conhecem essas ferramentas? Perfil comportamental? Talvez você fez quando você começou numa empresa. E por que eles criam essas ferramentas? Eles criam porque você tem um perfil comportamental parecido. Não quer dizer que você se encaixe 100% naquele perfil, mas você tem uma tendência de agir como ele. E o que acontece é, quando você começa a ter esse autoconhecimento, você sabe que, por exemplo, o teu natural é explodir, né? Ou você é uma pessoa truncada, você gosta de ficar contestando. Então, você sabendo que você é assim, quando chega um conflito, você sabe, peraí, eu sou assim, eu não vou ser vítima de mim mesmo. Então, eu vou submeter o meu temperamento a Cristo, e áreas que meu temperamento, que não alinham com quem Cristo é, eu vou discipular eles para que eles sejam moldados conforme Cristo. E, ao mesmo tempo, me ajudam a ser bem-sucedido em conflitos, né, em momentos de tomada de decisão. Então, quem conhece dessas ferramentas sabe quão importante isso é. Então, esses perfis que eu vou falar para vocês, eles não fecham você, eles não definem que você é isso. Então eu sou isso, e para o resto da vida você é isso. Não. Quem sabe também de perfis comportamentais, sabe que o melhor de tudo seria você fluir nos 4 temperamentos em momentos que você precisa. Tem momentos que você precisa ser detalhista, quando você está fazendo o teu fluxo de caixa, certo? Mesmo que você não seja detalhista. Você sabendo que você não é detalhista, muitas vezes você resiste o detalhe, certo? Mas nessa hora você convida o detalhe. Por quê?
Porque é importante para uma saúde financeira eu convidar o detalhe, certo? Estou dando esses exemplos no mundo prático para vocês entenderem o que eu vou falar depois no profético. E a mesma coisa eu estou numa reunião, eu tenho a tendência de dominar a reunião, porque eu falo muito. Então, eu sabendo disso, pro bem da minha equipe, eu deixo primeiro os outros falar, para depois eu falar. Por quê? Porque eu quero ouvir a todos. Então, eu faço perguntas. Vocês percebem, vocês estão me entendendo, certo? Então, eu olho, entendo como eu sou, e eu vou ver que tem pontos fortes daquilo, é bom ser assim, mas também tem pontos fracos em ser assim, certo? Tem como eu me desenvolver sendo isso, e tem como as outras pessoas aprenderem a lidar comigo, porque eu sou desse jeito. Se você sabe que teu marido, tua esposa é assim, você sabe, você aprende, né, com o tempo a lidar com as diferenças, né? Apesar de que quando a gente casa, né, a gente acha que o nosso cônjuge deveria ser a nossa imagem e semelhança, né? A gente tenta mudar eles, porque a melhor versão do ser humano somos nós mesmos, certo? Só eu que penso assim, não, né? Aí você fica maduro, ou um pouquinho mais, e você percebe que não dá certo, né? Você tentar mudar o outro. Então, você começa a saber lidar com as diferenças, certo? Vamos lá. Então, são 4 perfis. Eu vou falar dos pontos fortes, como que funciona, e vou citar alguns exemplos bíblicos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Existem as pessoas que são como eu, que são as pessoas que sabem. Elas são extremamente racionais, e elas sabem porque sabem das coisas quando Deus está falando com elas. Elas estão orando, elas buscam uma direção, de repente elas sabem. Elas não vão dizer que elas tiveram uma visão, elas não vão falar que elas tiveram um encontro com Deus, elas não vão falar que sentiram algo, a palavra sentir muitas vezes nem existe na vida dela, mas ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa. Essa é a pessoa que sabe, vamos lá, número 1. Depois as pessoas que sentem. Quem são as pessoas que sentem? São aquelas pessoas que normalmente, quando estão orando, falam assim, estou sentindo uma paz, estou sentindo que algo vai acontecer, estou sentindo, conhece essa pessoa? Eu conheço, minha esposa, né? Aí você tem a terceira, que é as pessoas que escutam a voz de Deus, que normalmente elas falam assim, aí Deus falou comigo, e aí Deus falou comigo, e aí Deus falou comigo, e você que é aquele que só sabe, fala assim, duvido que Deus falou com ela, nem fala comigo assim, como é que vai falar com ela? E aí ela olha para ele e fala assim, esse cara nem escuta a voz de Deus, ele nunca fala isso, né? A gente vai ver essas diferenças. E por último, é a pessoa que vê. Nossa, eu tive uma visão aqui. Você não viu? Nossa, eu estava aqui, eu vi os anjos aqui, ó. Você não viu? Como que você não viu? Né? Ou eu tive uma visão, eu estava sonhando, ou sei lá. Essa pessoa é a que vê. Então vamos lá, são essas 4. E alguns já se identificaram, mas eu vou falar mais sobre cada um deles. Então nós vamos falar pontos fortes, fracos, como que eu vou crescer, como me relacionar com essa pessoa. Então vamos lá, para o primeiro, primeira pessoa, aquela que sabe. Só de eu falar assim as 4 de cara, quem que acha que é aquela pessoa que sabe? Levanta a mão bem alto. Ok, agora eu vou falar para você normalmente como essas pessoas são. Normalmente essa pessoa, ela é bem intuitiva e ela normalmente está certa nas decisões dela. E muitas vezes, por você estar certo nas suas decisões, você não se acha espiritual e você se torna independente da espiritualidade, vamos chamar assim. Você não busca Deus, porque você não precisa de Deus para tomar decisões. Você acha que não precisa de Deus, mas na verdade Deus ele está na tua intuição. Então Deus ele se comunica com você através de uma forte impressão. E muitas vezes, essa pessoa, é uma coisa que eu aprendi, é que você é interrompido por um pensamento. Então, quando eu vou fazer exercício de ouvir a voz de Deus para alguém, por exemplo, normalmente vem um pensamento antes do que eu pudesse produzir. Parece que eu estou inventando, mas é tão mais rápido do que eu sei que é o Espírito Santo falando comigo. E essa pessoa tem uma habilidade boa de discernir resultados. Então, ela olha para um projeto, muitas vezes ela fala, ixi, que não vai dar certo. Muitos líderes são assim, líderes de grandes movimentos, inclusive. Por quê? Porque eles têm essa capacidade de decidir e discernir coisas. Vamos lá, o que mais? Qual que é o ponto forte dessa pessoa, então? Ela tem uma habilidade de transpor barreiras. Por quê? Porque ela não vive por aquilo que ela sente, mas ela entende e vai. Então, ela segue firme naquele projeto que ela tem, porque ele tem uma convicção que é um projeto dele. E, normalmente, ela está certa a respeito disso, né? Em relação às coisas que vão acontecer. E uma vez que elas encontram, então, uma verdade de Deus, nada faz eles parar. Qual que é o ponto fraco dessa pessoa, vocês acham, gente? É bem fácil. Ela não valoriza, todos eles são assim, esse primeiro ponto, tá? Não valoriza como os outros experimentam Deus. Então, por exemplo, a minha esposa, vou falar aqui do nosso relacionamento, eu e ela,
É legal quando eu dou aula junto com ela, porque a gente fica um brincando com o outro. Mas ela vinha, a gente ia para um culto de avivamento como esse. E às vezes tinha lá um pregador. Eu lembro que nos anos 2000 tinha uns pregadores que vinham, eles oravam e todo mundo caía no chão assim, ó. Mas era aqui, ó, todo mundo ia cair tipo 90%. E todos caíam, menos eu. Eu olhava assim, ó, tinha lá, sei lá, 2, 3 mil pessoas no auditório, eles tiravam as cadeiras, iam orando, todo mundo no chão. E aí tinha umas 50 pessoas em pé, eu era uma delas. Eu ficava olhando para os outros, você também. E aí, só que eu dentro de mim, eu ficava triste, falava assim, Deus, errou a mira? Eu estou facinho aqui, ó. Eu já falei, Deus, eu quero, mas não rola comigo, eu não sei o que acontece. E eu chegava em casa, e a minha esposa falava assim, porque você não se abre muito para as coisas de Deus, né? Eu falei, como assim, amor? Não, você nem reage quando as coisas acontecem. Eu falei, mas o que você quer que eu faça? Eu estou lá, recebi oração, o que eu posso fazer? E aí eu falava assim, você que fica exagerando, para que ficar tremendo no chão? Amanhã você está aí chorando sem nenhum motivo, e eu estou tranquilo, né? Então, o que é normal acontecer? É normal essa pessoa, né? Imagine que você é o pastor da igreja e você é esse, tá? E aí chega a irmã da intercessão, o irmão da intercessão, e ele viu um monte de coisa e sentiu um monte de coisa, tá? Ele vem e fala assim, pastor, sentindo uma opressão, eu vi isso, vi aquilo, e ele não viu nada. Eu falo assim, tá bom, irmã, obrigado. Essa irmã é meio doida, né? Ou ele vai falar assim, ixi, será que eu não sou tão espiritual como ela? E eu não consigo ver? Como é que ela vê e eu não vejo? Como que ela sente e eu não sinto? Percebe? Começa a gerar uma... Por quê? Porque você enxerga o mundo através da sua lente, da tua experiência. Então, se eu não sinto, as pessoas também não sentem. Se eu não experimento, as pessoas... Isso acontece com todos os perfis, na verdade. Ou outra coisa que as pessoas fazem, e eu falo isso da minha experiência, porque eu sou esse perfil, né? Você supervaloriza o que você sabe. Então, você gosta do conhecimento. Você gosta de sabedoria. Inclusive, sabedoria é uma das pessoas, elas enxergam em você como esse perfil, uma pessoa sábia. Por quê? Porque você normalmente está certo e você tem uma visão geral boa. Então, normalmente você é sábio em conselhos. Só que você supervaloriza o teu saber. E você, às vezes, não dá tempo das outras pessoas experimentarem o processo também. E uma coisa que pode acontecer, a gente brinca que se Abraão fosse esse, né, Isaac tinha ficado morto lá. Por quê? Que de repente, não, ele falou para eu sacrificar, vou sacrificar, né? E vai embora. Brincadeiras à parte, mas o que acontece é que às vezes existe uma convicção grande lá no início e às vezes Deus muda de direção. E quando Deus muda de direção, eu tenho que estar aberto a essa mudança. Se eu não estou em relacionamento com Deus e nessa dependência, eu acabo não percebendo uma mudança que Deus pode fazer no caminho. Vamos lá. Como que você é casado com um desse, tá? Minha esposa. Ou com uma dessa. Não é só homem, viu, gente? Tem muita mulher assim também. Como que eu me relaciono com essa pessoa? Essa pessoa raramente vai dizer, Deus me disse. Raramente. Você vai perguntar para ele, o que Deus está te falando a respeito disso? Ele vai falar assim, não sei. Como assim? Na reunião de oração, vamos orar sobre esse assunto, irmãos, aqui como liderança, e depois da oração, cada um fala o que Deus falou para você. E aí ele não vai falar nada, porque Deus não falou nada para ele. Ele não escutou nada, ele não viu nada, ele não sentiu nada. Mas se você perguntar para ele, e aí vai ser o próximo ponto, o que você acha desse projeto? Ele vai te falar o que ele acha. Porque ele sabe algo. Por quê? Porque ele tem uma intuição junto com o Espírito Santo. E ele decide bem as coisas. Então, o que você precisa fazer? Você precisa perguntar da forma certa e valorizar. Como que eu e a minha esposa fazemos hoje? A gente vai ministrar, por exemplo, num culto como esse. Eu pergunto para ela, o que você está sentindo para hoje? E ela pergunta para mim, o que você acha que vai acontecer hoje à noite? Porque é a linguagem que eu estou acostumado, que eu vou me expressar. Obviamente, quando você vai entendendo que você é esse, você às vezes comunica com a outra pessoa da maneira que ela entende. Então eu falo muitas vezes para minha esposa, eu creio que Deus vai fazer isso, eu vejo Deus fazendo isso, mesmo que eu só tenha a impressão. Para mim, gente, qual que é a dificuldade para mim? Sabe aquelas, quando eu vou dar uma palavra de conhecimento, eu falei algumas coisas aqui, são coisas que eu acho. E assim, por causa da minha história com Deus, eu sei que os meus achismos são
Ele falando comigo. Então é uma intuição que Deus coloca dentro de mim. Então, como que você se relaciona com ela? Valorize essa impressão dessa pessoa. E ajude essa pessoa a se comunicar com Deus. Porque muitas vezes, como a pessoa ela acha que ela não é espiritual, essa pessoa ela pode ter a tendência de não se achar espiritual. Então, ela não pergunta as coisas para o Espírito Santo. Ela não busca esse relacionamento, porque se torna um relacionamento de via única. Eu pergunto e não escuto nada, enquanto as outras pessoas estão escutando. Só que quando você entende que Deus fala com você dessa maneira, o que você vai precisar? Você vai engajar mesmo assim, Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo aqui? Como que você enxerga essa pessoa? E aí eu começo a anotar as impressões que... Boa. Vamos lá. Vamos lá que eu vou passar do tempo. Só para variar um pouco, gente, perdão. Qual que é a mentira que muitas vezes a gente acredita se você é essa pessoa? Que você não é espiritual, né? E a gente estava falando ali atrás, né? Que às vezes a gente vem num culto onde vai ter um fogo e glória, e a nossa tendência é meio dolorosa essa reunião. Assim, você não se sente confortável, porque você percebe as pessoas engajando e você não consegue engajar. Então é meio penoso, por quê? E aí você começa a acreditar, eu não sou espiritual como aquelas pessoas. Deixa eu focar no meu trabalho e deixa os espirituais cuidar das coisas espirituais. Quando na verdade é só a maneira que você funciona. Então essa é uma mentira que você precisa quebrar. Outra coisa que você precisa fazer, confiar nesse teu instinto e você construir uma história com Deus. É isso que acontece quando você começa a testar. E por isso que os exercícios são muito importantes, você testar na sua célula, com os seus irmãos aqui na igreja. Começa a testar essa tua intuição. Olha, eu estava orando e me veio uma intuição, um pensamento assim, isso faz sentido para você? Você começa a treinar e criar uma história com Deus. E daqui a pouco você percebe quando é Ele. E aprenda a articular. Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente. É eu falar assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Porque você simplesmente tem uma intuição. Mas você precisa aprender a articular. Porque às vezes se você não dá o peso, a pessoa não recebe com o valor que precisa ter. Então, obviamente tem pessoas, quer ver um exemplo bem clássico dessa pessoa? É aquele centurião. Jesus fala, você quer que eu vá com você? Ele firme em si, não precisa não, eu sou um homem de autoridade, é o seguinte, vocês falam, bora. Eu não preciso sentir, é só uma palavra, bora, vamos fazer. Ele é mais ou menos assim. Quer ver? Sabe quando um outro momento é quando os discípulos estavam andando com Jesus, eles simplesmente sabiam que ele era o mestre. É uma intuição, eu sei porque eu sei. Tem pessoas que já desenvolveram isso muito bem e eles já sabem caminhar com essa questão. Então, quantos aqui se identificaram bem com isso aqui? Levanta a mão bem alto. Olha só, gente, olha aí, ó, pessoal, quantos são assim ao teu redor? Sabe que quando está todo mundo sentindo, eles às vezes não. Então, não julgue, ok? Se ele não está chorando igual você, tá bom? Ó, eu tenho compaixão de vocês, então vocês já sabem. Vamos lá. E claro que essa é a melhor versão, né, gente? Porque é a minha. Brincadeira. Lembra que eu falei que isso é um convite? Ele não me define. Eu hoje experimento os 4 perfis. Eu consigo sentir também, eu vejo, tenho visões também, e eu escuto também. Não é para te definir, mas nesse ponto eu quero que você de repente, uau, agora eu entendi como eu funciono. E agora então vamos para o segundo, que é o segundo grupo mais beneficiado desse estudo aqui que eu estou trazendo para vocês, que são os que sentem, ok? Essas pessoas são o termômetro do ambiente. Elas realmente sentem o coração daquilo que está acontecendo. E aqui é muito interessante porque a pessoa facilmente, assim como aquele que pensa, confunde os 6 pensamentos, não, mas esse fui eu que pensei. Esse aqui, ele confunde, eu estou sentindo, eu acho que é meu. Quando na verdade o que você está sentindo não é teu. Muitas vezes você entra numa casa e você sente algo diferente. E fala, ixi, que estranho. Ou você não gosta de ir em shopping. Por que você não gosta de ir em shopping? Porque muitas vezes você é sensível e você sente muitas coisas do ambiente. E você não gosta daquele ambiente com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo.
Então tem gente que não gosta até, às vezes, de vir na igreja. Não gosta em algum lugar. Por quê? Porque você sente o que as pessoas estão sentindo. E aí você se torna, eu brinco, vítima daquilo que Deus quer usar na sua vida. Então, essa pessoa é aquela que quando o testemunho começa a chorar, quando ela vai orar por alguém, ela chora. Por quê? Porque ela sente as emoções. Eu amo orar com a minha esposa, porque eu oro muitas vezes agora ela vem e intensa. Ela não larga a pessoa enquanto ela não perceber que teve um romper. Porque ela sente, ela sabe quando o que aconteceu. Eu simplesmente declaro na autoridade que eu creio que eu tenho. E os dois são uma bênção. Então a gente, quando vai juntos, é muito especial, porque ela começa, eu entendo o que eu tenho que declarar. Enquanto eu estou falando, ela começa a sentir, começa a engajar. Então, quando a gente começa a valorizar as diferenças, a gente se torna um corpo, e o corpo é mais efetivo do que você solo. Amém? E esse é uma bênção para você, você sente o coração de Deus. Se você vai ler os testemunhos de Jesus, a maioria das vezes que ele move em cura sobrenatural, ele é movido por compaixão. E o texto diz assim: e se encheu de compaixão, foi e curou a todos. Então, quando vem uma compaixão por alguém, o Espírito Santo está dizendo: ei, eu quero fazer algo através da sua vida. Não é só para você se sentir, mas para você agir. Então, quando você sente opressão, não é só para você sentir opressão, é porque você tem autoridade para declarar algo contra essa opressão. Você não é vítima daquilo, você está sentindo porque você tem algo a fazer com aquilo. Essa já é a próxima parte, mas vamos lá. Então, você sente no físico o que está acontecendo com pessoas ou com ambientes. E Deus fala com você dessa maneira. Qual que é o ponto forte dessa pessoa? Obviamente, ela experimenta as emoções de Deus. Então, é uma preciosidade. Essa pessoa, quando ela lê a Bíblia, só de ler a Bíblia ela chora. Porque ela sente aquilo que carrega aquela passagem, o coração de Deus para aquilo. E essa pessoa percebe, então, momentos espirituais que a maioria não percebe. Então, é muito bom que você tenha uma pessoa dessa no teu time. Por quê? Porque você pergunta: você está sentindo algo sobre hoje? E você confia no dom dela e você faz parceria com isso. O que nós vamos fazer? Então, eu lembro de uma vez, eu estava ministrando adoração e eu estava ali cantando e teve aquele momento de pausa no culto. E na nossa igreja, a gente fez naquele dia o pastor teve uma grande ideia. Tinha um irmão nosso que estava passando por um câncer e ele colocou no meio do templo e pediu para a gente orar por ele. Uma comunidade, vamos orar por essa pessoa. Só que quem orou por aquela pessoa eram pessoas que estavam completamente desesperançosas com a situação. E o que aconteceu? Eles estavam quase que se despedindo na oração da pessoa. Em vez de orar por cura, estavam se despedindo, basicamente, E eu lá, com o meu violãozinho parado assim, falei: como é que eu vou fazer agora? Tá todo mundo aqui, esperança zero, você sente o ambiente, E esse é um lado, eu também não sou durão só, viu? Eu senti daí eu perguntei: Espírito Santo, o que eu faço com isso? Me dá uma solução para esse ambiente, Como que eu volto as pessoas para aquilo que o Senhor está fazendo, não para aquilo que a enfermidade está fazendo. E aí, o Espírito Santo me deu uma ideia. Falei assim: peça para a congregação, cada um, em uma frase, declarar algo que Deus fez na sua vida. E aí ele falou assim: Deus me curou disso, Deus me solucionou minhas finanças, Deus curou meu casamento. E aí o que aconteceu? Os testemunhos começaram a gerar um ambiente de fé novamente. E aí quando a gente voltou a adorar, a gente estava nesse lugar de fé novamente. Então, o que acontece? Quando você tem essa questão, você consegue perceber momentos espirituais, muitas vezes. E fazer parceria, Como eu falei, às vezes você é o líder e você é aquele que sabe, e vem essa pessoa: estou sentindo isso. Em vez de você negar e você abafar, fala: o que mais você acredita que Deus está falando? O que você acredita que nós deveríamos fazer? Começa a levar essa pessoa para a prática. O que você pensa que deveria ser uma solução para isso? Como que é isso que você está sentindo que talvez o inimigo está fazendo? O que Deus está fazendo? Porque muitas vezes se torna uma distração também, para você que sente. E minha esposa, ela é assim, às vezes ela tem que falar numa conferência, no dia anterior ela começa a sentir tudo que as pessoas sentem. E ela fica sem vontade de ir, ela não quer mais ir. O que eu tenho para falar? Não tenho nada para falar. e assim vai, porque ela começa a sentir às vezes desesperança, às vezes depressão, e ela começa a perceber nela mesma aquilo que ela vai ministrar no dia seguinte.
qual que é o ponto fraco então? Muitas vezes a pessoa, como é algo que ela sente, é difícil para ela prosseguir, porque é uma emoção que ela realmente sente, parece que é dela mesmo. Então, ela precisa entender que isso não é dela e assumir o ponto. Uma das coisas sobre emoções que a gente sabe de inteligência emocional, e você que tem essa personalidade mais forte, você precisa estudar inteligência emocional. Que basicamente o primeiro passo de inteligência emocional é você saber o quê? Identificar as emoções. Esse é o primeiro passo, é uma autoconsciência de qual emoção você está sentindo. Assim que você sabe, você pode acordar de manhã e falar assim, como é que eu estou hoje? Eu estou assim. Qualquer variação fora daquilo, você pergunta, Espírito Santo, isso é meu ou isso é de alguém? Porque às vezes você chega no trabalho e isso é da sua colega de trabalho. Ok, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Essa palavra de conhecimento que o Senhor está me dando. Então eu não sou vítima disso. Eu falo que as emoções, elas são um excelente termômetro e um péssimo termostato. Termostato, vocês sabem o que é, né? É aquele dispositivo dentro do forno que define a temperatura. Então, 200 graus, o termostato vai manter a temperatura a 200 graus. E o termômetro, ele mede como está a temperatura. Está 20, está 10, está 30. Então, as emoções medem a temperatura, o termostato define. Então, quem que é o termostato? O termostato é a palavra de Deus e quem você é em Cristo. Se você tiver bem estabelecido isso na sua vida, quando vem o termômetro, você falou, eu entendi que está frio aqui, vamos esquentar um pouquinho? Como que eu esquento o Espírito Santo? Eu faço parceria com Ele e Ele vai me dar uma estratégia. Então, ok, desesperança, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a esperança, vou contar testemunhos, como eu acabei de falar. Ok? Vamos lá. Então, essa pessoa muitas vezes tem dificuldade em reagir quando ela sente algo. Outra coisa que acontece é ela supervalorizar. Como pode você não sentir? É tão óbvio. Para você é óbvio, para as outras pessoas não. Então, saiba disso. Às vezes você está supervalorizando algo que as pessoas não vão entender. E uma das vezes que acontece também é que a pessoa se cansa tanto disso que ela começa a se fechar para as emoções. Em vez de saber lidar com aquilo, a pessoa se fecha para aquilo. E, na verdade, eu creio que Deus vai trazer propósito para aquilo que você já viveu e vai despertar você para ser uma ferramenta poderosa no corpo de Cristo. Amém? Então, vamos lá. Esses eram os que sentem. Então, como que você se relaciona com uma pessoa assim? Se é teu marido ou tua mulher? Pergunte, o que você está sentindo? Ajude ela a processar. Porque lembra que o primeiro passo de inteligência emocional é você identificar qualquer emoção. Então, às vezes ela está com dificuldade de identificar. E você pergunta, o que você está sentindo? Por que você acha? Quando que isso começou? Por que você pensa que isso está acontecendo com você? Vamos perguntar para o Espírito Santo? Você ajuda essa pessoa a se relacionar com aquilo que ela está se sentindo. E, como eu falei, ajude a fazer uma parceria com o Espírito Santo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou tendo essa palavra de conhecimento em forma de emoções? Então, como que você cresce? Crie uma âncora em Deus. A minha esposa, ela tem uma mensagem que ela prega que é: qual que é o seu normal? Qual que é o teu estado normal de temperatura e pressão? O pessoal do ensino médio vai lembrar disso, ou da engenharia. Qual que é o teu estado normal? É 20 graus, 1 atm, uma pressão. Não precisava usar esse exemplo, né? Podia usar outro. Mas esse é o meu estado normal. Eu acordo bem, não tem nada de errado comigo. E esse é o meu normal. De repente, durante o dia, eu estou triste, depressivo, sem motivo algum. Ok, meu normal é esse. Como que eu volto para o meu normal? Então, muitas vezes é orar por alguém, orar por uma situação, declarar algo. E coloque sua âncora em quem Deus é, em quem você é nele. E uma das coisas que eu gosto muito é: ore até sentir alegria. Ore até sentir paz. Ore até que você perceba que você chegou naquilo que Deus está querendo fazer naquele lugar. E, como você tem altos e baixos, aprenda a celebrar o teu positivo, aquilo que você está experimentando de bom. Então, tem exemplos, por exemplo, do profeta que sentiu dores de parto, lá em Isaías 21, ele sentiu as dores de parto, era uma coisa que o Espírito Santo gerou isso nele. Quando o profeta Isaías, lembra que logo depois que ele acabou com os sacerdotes de Baal, logo depois ele entrou numa deprê, lembram? Sem motivo nenhum, ele começou a sentir no corpo um ataque espiritual na vida dele.
e que depois, claro, que Deus resolveu. Mas é uns exemplos que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos lá, esses dois perfis para mim, que a gente acabou de ter, são os mais difíceis talvez, os mais, que acreditam às vezes em mais mentiras do que os outros. Porque esse emocional, às vezes ele acredita que ele é bipolar. Mas minha vida é muito altos e baixos. Eu não sei, eu estou meio confusa hoje. Eu estou meio confuso hoje. Hoje eu não estou conseguindo produzir. Hoje, percebe? Enquanto você está tendo às vezes uma palavra de conhecimento e você está assimilando como que é sendo teu e não é teu. E aqui o knower, né, aquele que sabe, ele fala assim: puxa, eu não sou espiritual como as pessoas, então quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para contribuir com algo? E eu creio que Deus está levantando esse ponto, todos nós, para fluir em ouvir a voz de Deus e ser bênção para o corpo de Cristo. Amém? Vamos lá, quais são as outras duas? Eu vou passar rapidamente por aqueles que ouvem e aqueles que veem, porque eles são mais fáceis de compreender. Vamos lá, quem se identifica com aquele que sente? Olha lá, é uma boa parte também. Então está tudo bem com vocês. Eu tenho a tendência de falar mais mal do que sente, vocês perceberam, né? Por quê? Porque eu não me identifico. E a tendência é que realmente eu não me identificar, porque eu não consigo compreender tão bem os que sentem, né? Quando a minha esposa fala dos que sentem, ela fala ao contrário. Mas a gente, na verdade, consegue se dar bem. Ainda bem, né, gente? A gente está há quantos anos juntos? 2024? 19, 20, 23 anos juntos, acho, de namoro e tudo mais. Vamos lá. Então aquela que escuta, a pessoa que escuta é aquela que escuta a voz de Deus livremente. Ela ora, escuta, ela pergunta e tem resposta. E ela aprende muito pelo ouvir. Ela é uma pessoa que gosta de ouvir, de aprender, escutando. E a voz de Deus muda tudo. É aquela pessoa que conta o testemunho e fala: e aí Deus falou comigo e eu fiz isso. E aí Deus falou comigo e eu fiz aquilo. Então é muito simples. Quantos aqui já, vamos fazer uma pergunta aqui, quantos aqui já ouviram a voz audível de Deus? Escreve bem alto. Olha em volta, gente. Vocês, olha quantas pessoas já ouviram a voz audível de Deus. Eu sempre fico com ciúmes. Vocês não? Então tem muitas pessoas que escutam a voz de Deus de forma audível. Outras escutam a voz de Deus na sua cabeça. E o que eu tendo a pensar é que depois que aquele que sabe, ele começa a... Uau! Essa foi boa, hein? Acho que eles querem cortar meu tempo. Posso continuar, gente? Eu estava pensando, uau, estou ouvindo hoje. Eu fiz uma parceria com ele ali, cadê ele? Eu nem sei onde é que está o cara da mesa. Brincadeira. Então, essa pessoa tem essa história com a voz de Deus, que é tão importante. Qual que é o ponto forte dessa pessoa? Ela tem um relacionamento tão forte com Deus, de ouvir a voz dele, que ela não tem dúvida de Deus. Essa é aquela pessoa que ela caminha bem com Deus, porque ela faz o devocional, escuta a voz dele e prossegue a vida. Então, esse é um ponto muito forte. E ela, obviamente, escuta a voz de Deus, isso é muito legal. E qual que é o ponto fraco dessa pessoa? Muitas vezes, a minha esposa é um pouco isso, tá? Então, quando eu vou profetizar sobre alguém, a minha profecia demora 2 minutos. A dela demora 5 a 10 minutos. Por quê? Porque além dela sentir, e ela quer comunicar o que ela está sentindo, ela escuta. Então é uma metralhadora. E o que acontece? Muitas vezes, a pessoa que escuta, ela está tão acostumada em ouvir a voz de Deus, que ela não foca no principal. Então uma dica para você que escuta é: anote as coisas que Deus fala com você, e perceba o que é o principal do que o Senhor está falando. E muitas vezes também, que é um perfil muitas vezes que a gente tem do estereótipo do profeta, é que ele, parece que o centro fica nele. Quando ele vai profetizar, parece que ele é a voz de Deus, e não o Espírito Santo que está usando ele. Então é como que ele ofusca um pouco a mensagem, e isso pode ser um ponto fraco. E uma outra coisa que pode ser um ponto fraco, imagine que você é uma pessoa que escuta a voz de Deus, tá? E aí você chega para o teu líder de célula, sei lá, qualquer líder, fala assim: eu ouvi de Deus isso. E o teu líder fala assim: mas como assim? Né? E vamos dizer que ele não escuta a voz de Deus. Fala assim: para que eu preciso de líder? Eu escuto a voz de Deus direto.
E essa pessoa, muitas vezes, ela fica independente. E por isso que muitos ministérios de pessoas, de profetas, que a gente olha por aí, que se intitulam profetas, muitas vezes, eles são itinerantes e solitários. Porque ele tem dificuldade em participar ou se submeter ou participar de um grupo de pessoas que não escutam a voz de Deus como ele. Então ele se acha às vezes superior porque ele escuta a voz de Deus e os outros não. Eu não estou dizendo que todos são assim, mas é uma tendência, é um ponto fraco. E como que essa pessoa valoriza, por exemplo, o que sabe? Porque o corpo de Cristo funciona assim, gente. É muito interessante. Hoje, a cura na coluna veio pela alegria da música, certo? Se eu colocasse numa caixa que Deus só cura com imposição de mãos, entendeu? Percebe? Se eu entendo que às vezes eu estou num grupo de liderança de uma igreja e Deus colocou essas pessoas lá, que estão à frente da igreja, e eu sou o que escuto, e meu colega de trabalho é o que sabe, muitas vezes o que Deus tem para o nosso corpo de Cristo está no que sabe, não no que ouve. E se eu não souber valorizar o que sabe, eu posso perder isso. Percebe a importância de você perceber o teu papel no corpo de Cristo e valorizar os que escutam diferente de você? Então, como que eu ajudo essa pessoa? Muitas vezes eu pergunto para minha esposa, ok, eu vi qual que é o principal daquilo que Deus está falando. E encorajo essa pessoa a escrever. E outra coisa esse é bem grave, mas importante mencionar, que ela tem tanta convicção que ela ouviu de Deus, que ela meio que quer impor para você. Ela quer impor aquilo que ela escutou de Deus para você. Então você tem que entender, se você é essa pessoa, que aquilo que você escuta de Deus pode ser, ela é uma verdade, mas ela não é a verdade. Deus pode te usar e às vezes Ele está falando com você, mas você não é superior à palavra de Deus e você não é superior a outra pessoa porque Deus está falando com você. Você está com o teu dom servindo pessoas. O teu dom ele existe para manifestar o amor de Deus, não para provar o quanto você escuta a voz de Deus. Percebem? Então, eu preciso saber que eu estou servindo você. Inclusive, como eu falei antes, o dom de profecia, a palavra profética, ela precisa ser julgada. Então, você está fazendo a tua parte. O que você está fazendo? Eu estou falando para você aquilo que eu ouvi a voz de Deus falando para mim. Qual que é a parte do outro? É julgar. Lembra que aqui está todo mundo proibido de ser vítima de palavra profética? Então, quando alguém vem para falar para você, mesmo que seja aqui do púlpito, você vai falar assim, ok, obrigado pela palavra, eu vou julgar a palavra profética. E obviamente que eu não estou falando só sobre isso, mas uma maneira de julgar a palavra, vou falar algumas maneiras de julgar a palavra profética, uma delas é você, obviamente, alinha com a palavra de Deus. Qual emoção gerou em mim? Eu tenho paz sobre esse assunto? E eu vou conversar com a minha liderança, isso tem a ver comigo? Como que meus líderes veem isso na minha vida? E você pode convidar pessoas para te ajudar nesse processo de discernir. Então isso é bem importante. Vamos lá, os que escutam, esse é bem óbvio, né? Já falei deles, mas como crescer se você é essa pessoa? Escreva o que você ouve, já falei isso. E uma das coisas que é legal é você usar esse dom. Então você entrou no supermercado, ou você está no caixa do supermercado, Espírito Santo, você tem uma coisa para essa pessoa aqui? Fala que teu servo ouve. Eu vou pregar no lugar, fala que teu servo ouve. Você pode usar esse dom para abençoar pessoas com bastante liberdade. Ok. E obviamente tem vários exemplos de Deus falando em voz audível na Bíblia, e Deus falando com pessoas, com Samuel, e assim vai. Os que vêm, que são os últimos, normalmente são pessoas mais sonhadoras. Eu sou um pouco esse aqui também. Que vem, tem visão de futuro, tem imagens claras daquilo que Deus pode fazer no futuro, e ele tem uma habilidade de enxergar as coisas como deveriam ser, uma visão de futuro principalmente. E muitas vezes ela é apaixonante pela visão, é meio parecido com o sanguíneo que algumas pessoas falam, às vezes tem a ver, tá? Às vezes temperamentos tem a ver com isso, mas ela é apaixonada, mas ela não consegue trazer para a prática muitas vezes o que ela vê. Então ela tem visão de Deus, coisa grande, mas ela não consegue dar o próximo passo. Então como ajudar essa pessoa? Ajudar ela a tomar o próximo passo. Ponto forte, ela vê o que muitas pessoas não veem. Então muitas vezes eu preciso de uma pessoa do time. E aí, o que você está vendo para isso? Eu vejo isso, eu vejo aquilo. E muito do que eu falei aqui foram coisas que eu vi. Por exemplo, quando eu vi algo Deus fazendo sobre esse lugar, sobre essa cidade, são coisas que eu vejo que Deus me deu visão para fazer. E eu creio nisso, e eu declaro isso. E muitos sonhos são confiados a essa pessoa, e ela gosta disso. Pontos fracos dessa pessoa, obviamente tem dificuldade de se relacionar com quem não tem visões, né? E muitas vezes ela fica cansada e desiludida porque ela não vê aquilo que ela viu
acontecer na prática e tem dificuldade de ser prático. Então, o teu papel como parceiro dessa pessoa, seja da tua equipe ou na tua família, é: ok, qual que é o próximo passo para que isso aconteça? Eu te ajudo, vamos lá. E ajude a escrever o que você está vendo. Isso é importante. E essa pessoa precisa muito de encorajamento. Então, obviamente, tem vários exemplos de visões, desde Ezequiel, Apocalipse e várias outras vezes que Deus fala de formas diferentes. Vamos lá, quem que se vê como aquele que escuta? Quem que se enxerga, se identifica com que escuta a voz de Deus? Seja a voz interior ou audível. E quem se identifica como aquele que vê? E muitas vezes você vai ter combinações, tá, gente? Vocês perceberam, todo mundo aqui, você deve ter um mais forte e um pouco do outro. Eu sou aquele que sente e o que vê. E é ao contrário da minha esposa, que ela... eu sou o que sabe e o que vê. E ela, o que sente e que escuta. Então nós temos os 4 fortes lá em casa, se a gente estiver junto. Se a gente estiver separado, aí não adianta. Mas, o que eu quero dizer com isso? Por que eu quis trazer esse assunto aqui para finalizar tudo isso? Existe um lugar em Deus, que é um lugar onde você vai receber as instruções para você fazer no seu dia a dia. Que é um lugar conectado com a presença, com quem Deus é. E uma vez que você encontra esse lugar de conexão diária com Deus, e você aprende a ouvir a voz dele, o que acontece? Você vai viver como Jesus. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu faço o que eu escuto Deus falando para eu fazer. Então, muitas vezes, como exemplos, vários exemplos, você começa a perceber que Deus não está limitado a como Deus pode falar com você. Eu tenho alguns testemunhos de, por exemplo, uma vez não sei se eu contei esse testemunho aqui, mas eu abri a porta para aquele que mede a luz de energia, os números, e eu só abri o portão, não tinha nada a ver com aquilo. Eu estava só no meu dia a dia, e eu senti um dedo passando atrás do meu joelho. E porque eu creio que eu estou com o Espírito Santo dentro de mim, eu falei: será que isso é uma palavra de conhecimento? Não está nas personalidades isso. Mas eu senti algo no meu corpo. Eu fui lá e perguntei para ele, por acaso, e eu não vi ele mancando nem nada. Por acaso tem uma dor no teu joelho direito? Eu falei assim: tem uma dor horrível, eu passo o dia inteiro andando e eu tenho uma dor horrível. Lá, impus as mãos, orou, saiu pulando do lugar, de alegria. Glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que eu estou conectado com Deus. O Espírito Santo não dá uma voltinha quando eu estou fazendo qualquer outra coisa. E eu sei que Ele fala comigo de inúmeras maneiras. Seja nas minhas emoções, seja nos meus pensamentos, seja com meu olho fechado, meu olho aberto, seja audivelmente. Então eu caminho o meu dia a dia, seja atendendo o telefone no trabalho, seja viajando. Eu sei que em qualquer momento eu carrego essa presença. E de repente alguém me interrompe: você tem dinheiro? Não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. E eu sei o que eu tenho. Eu tenho uma autorização, na verdade não, um comissionamento de Jesus: vão e curem os enfermos. Então quando eu senti algo no meu joelho, eu vou lá perguntar se tem problema no joelho, porque quem eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado. E eu caminho a minha vida, manifestando o reino em todos os momentos. E eu anseio não por só conferências do sobrenatural, mas por famílias sobrenaturais. As palavras de conhecimento que os meus filhos mandaram é por isso, porque Deus pode falar comigo como pode falar com as minhas crianças. Então eu incluo neles. Eu falei: amor, pede umas palavras de conhecimento para hoje à noite. E ela: filhos, aí, vamos perguntar, vamos participar com o papai. E só tinham 2 filhos do lado dela, só os 2 mandaram para mim. E tudo bem. E eu lembro que quando meu filho, a minha filha, a segunda, ela tinha uns 3 anos. Nós estávamos dando um dos cursos da minha esposa que se chama Educando com o Espírito Santo, que é para ouvir a voz de Deus para as crianças. E aí a gente foi no carro: vamos incluir as crianças, né? E aí, palavra de conhecimento? E aí minha filhinha, 3 anos, Jesus quer curar onde faz cocô. Eu falei: meu Deus. A gente estava numa igreja, tinha uns cento e poucos pais nessa igreja, na sala. E ali eu não fui o que eu estou falando para vocês fazer. Eu não falei a palavra de conhecimento dela. Eu duvidei, gente. Estou assumindo aqui. Mas Deus é muito bom para a gente, que Ele queria me ensinar alguma coisa aquele dia. Um senhorzinho, eu falei: mais alguém quer uma oração? Aí o senhorzinho se levantou: eu estou com hemorroidas.
Se imagine a coragem do cara, né? Porque é uma coisa que ninguém abre muitas vezes, nem para familiar, e o cara no meio da galera, eu tô com hemorroidas. Aí eu olhei para minha esposa e falei, não é que ela estava certa? Aí eu fui lá, levei meu filho, ele impôs as mãos sobre ele e falou assim, Jesus, cura onde ele faz o número 2. Na semana seguinte, o homem veio testemunhar que estava curado. Glória a Deus, certo? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, nós como líderes, enxergamos os nossos liderados como alguém que tem um Espírito Santo Júnior. E aí a gente fala assim, vocês têm que trazer até mim, que eu tenho o Espírito Santo Sênior para orar. E aí você vai se comportar da mesma maneira, porque eu tenho o Espírito Santo Júnior, eu vou trazer alguém para o Espírito Santo Sênior. Quando na verdade Deus está dizendo que esse é o tempo, na verdade desde Atos, onde o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Os meus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. E sinais seguirão aqueles que creem. Essa palavra não é antiga, ela é para hoje, para você e para mim. E o meu coração é que vocês vão sair daqui não só, uau, que conferência especial, eu recebi minha cura. Ai, que conferência especial, recebi uma palavra profética pontual para a minha vida. Foi um louvor maravilhoso, senti a presença de Deus. Não. Só isso também é maravilhoso. Mas Deus, Ele está fazendo parceria com o teu sim que você disse. Em todas as mensagens, Deus estava perguntando, você vai dizer sim? Você vai dizer sim? Você vai ficar olhando do barco? Ou você vai lá se molhar com Jesus? E esse é o tempo do teu sim. E aqueles que vão dizer sim, vão estar lá com Jesus. E pode ser que eles se molhem, mas Jesus vai levar eles de novo. E esses estão vivendo. Eu estou aqui, eu jamais pensei que eu ia estar aqui. Sabe o que eu achei que eu ia ser? Eu ia ser um bom pai, tudo nobre disso. Tem nada, eu não vou colocar aqui isso como ápice, tá? Mas eu achei que eu ia ser um bom pai, um bom provedor, servir na igreja como líder de ministério, e tudo bem. Porque eu achava que essa era a minha porção, porque eu limitava a maneira que eu pensava. Porque eu achava que eu não era iluminado, eu não era o escolhido de Deus. E quando eu fui fazer essa escola lá, e de repente eu olhei, eu não preciso ser como pregador tal, eu não preciso fluir no poder de Deus como fulano de tal, mas Deus tem algo para mim. Eu falei, Deus, mais pessoas precisam saber disso, porque se todos descobrirem isso, a gente vai transformar uma cidade. Se todos entenderem que o Espírito Santo move só diferente, não tem melhor ou pior. E eu anseio o Brasil viver isso como todo. E eu sei que é possível. Porque eu achava que não era possível, mas é simples assim. E gente, é mais simples do que parece. Tudo que você precisa é você dizer sim, porque o sim dele já existe sobre você. E foi feito 2000 anos atrás. O que o inimigo quer dizer para você é que você precisa fazer mais uma coisa além do sim. Que você precisa ser como alguém diferente de você. Mas você não precisa ser. Simplesmente comece a dizer sim para aquilo que ele falou para você. Eu lembro que a primeira vez que eu estava ensinando sobre os dons do Espírito, e eu falei assim, e eu creio que pessoas estão com pó de ouro agora nas mãos. Eu nunca tinha visto na minha vida pó de ouro nas minhas mãos, né, nas mãos de alguém que eu ministrei. E de 140 pessoas que estavam lá, 23 tinham pó de ouro. Só que eu não sabia, eu só disse um sim para aquilo que eu achava que ia acontecer. Eu faço esse momento da presença, a primeira vez que eu fiz, o Espírito Santo falou, eu curei pessoas nesse momento. Eles precisam aprender que a cura não vem de uma pessoa ungida, mas vem da presença do Espírito Santo. E eu falei, quem foi curado aqui hoje? E várias pessoas levantaram a mão, eu falei, uau. E era o meu sim, simples. Não tinha nenhuma certeza de nada, nenhuma experiência. Mas eu fui dando sim, como eles pregaram aqui. Sim, sim. Às vezes você vai estar no Uber, e o Espírito Santo vai falar para você, pergunta sobre a família dele. E você vai poder dizer sim ou não. E quando você disser sim, talvez faça sentido para ele. Talvez ele diga para você que não faça sentido, mas você vai falar para ele assim, eu creio que Deus ele quer tocar a sua família.
E talvez ele nem abriu para você, mas ele estava numa situação difícil. Talvez você vai dizer não por vergonha. E o inimigo falou assim, viu como você não serve para isso? E você vai jogar na cara dele e falar assim, não, isso é uma mentira. Próxima oportunidade eu vou dizer sim. Várias vezes eu digo não por vergonha ou porque achar que não é de Deus. Por quê? Porque eu tenho dúvida também. Mas sempre que eu digo sim, algo acontece. Seja em mim ou na outra pessoa. Quando eu quebro a vergonha, eu lembro de uma camareira num hotel que eu estava hospedado de férias. E eu cheguei para ela e perguntei, por acaso tem um problema no ombro? Eu achando que eu estava falando conhecimento, né? Falou, não tem nada não. Mas por que você pergunta, você é médico? Eu falei, não, mas é porque às vezes Deus fala comigo e se a pessoa tem uma situação, eu vou lá e oro com ela. Ah, não, então tá, eu tenho um problema aqui no joelho. E daí, orei por ela, ela foi curada. Eu falei assim, como funciona isso? Eu falei, olha, isso aqui é para todos. Deus quer falar com você também. Levei ela para Jesus através de uma palavra de conhecimento errada. Glória a Deus por isso, certo? Mas é assim, é um sim atrás do outro. E eu brinco que, eu acho que, sabe aquele versículo que os olhos do Senhor passam por toda a terra? Buscando aqueles cujo coração é totalmente dele. Para que ele se mostre forte. Sabe esse texto? Eu às vezes olho para Deus, eu acho que Deus olha para mim e fala assim, acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui, senão esse menino vai se enfiar numa rascada aqui. Mas eu sou por você, vai. E se você está aqui quando eu falei para vocês que você é um avivalista, eu não estava brincando. Você é um avivalista desse tempo. É tempo de dizer sim e ver os sinais de maravilha. E não se canse. Sabe, quantos conhecem aquele cheio de dread, o Todd White? Conhece não? É um evangelista de rua. E ele era recém-convertido. E falaram para ele, Jesus cura. Aí ele falou, sério? Sério. Eu falei, então tá bom, então eu vou orar por cura. Ele orou, ele fez um compromisso com ele orou por 15 pessoas. Todos os dias. E sabe quanto tempo demorou para ele ver a primeira cura? 40 dias. Se não me engano, eu fiz as contas, deu 700 pessoas que ele orou sem ver cura. E às vezes a gente está com vergonha de uma pessoa dizer, eu não quero oração. Mas ele falou assim, Jesus tem isso aqui para mim. Eu estou vivendo isso, mas eu sei que é isso para mim. E eu não vou parar enquanto eu viver isso aqui que Jesus tem para mim. E eu nunca planejei estar falando numa conferência do sobrenatural. Mas o meu coração é multiplicar aquilo que Deus fez na minha vida e está fazendo na minha família. Onde você vê os teus filhos numa idade que você acha que nem podiam fazer nada. Não sabe nem comer direito. E libera uma palavra de conhecimento que alguém foi curado. Às vezes você acha, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Deus quer te usar. Eu nem resolvi o meu problema no meu casamento ainda. Deus quer te usar mesmo assim. Continua resolvendo o teu casamento, mas continua sendo usado por Deus. Ah, porque eu não sou qualificado. Quem te qualifica não é você. Quero que você se coloque em pé, por gentileza. Tem uma moeda aqui de 50 centavos no chão. Quem perdeu? Não é isso. Vocês lembram daquela história da viúva que colocou a moedinha dela? Eu sinto que às vezes a gente acha que não tem nada para dar para ele. Mas quando a gente dá para ele, aquilo tem uma relevância eterna. Eu não quero que você seja igual a mim, eu não quero que você seja igual a ninguém. Eu simplesmente quero te encorajar a dar o que você tem. É só isso que você precisa fazer. O corpo de Cristo não requer que você seja alguém outro. O corpo de Cristo precisa que você seja você. Eu preciso de você para que o reino de Deus avance aqui na terra. Todos aqui precisam. E eu sinto que Deus ele quer equipar alguns de vocês hoje, dando mais dons. Vou demorar mais um pouco aqui, gente, desculpa. Mas eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo muito especial. Abra suas mãos. E eu quero que você se imagine dando essa moedinha para Deus. Talvez você tenha mais do que uma moedinha, dá tudo para Ele. Olhos fechados, abra suas mãos. O que acontece é que
porque Deus é um Deus muito generoso. E toda vez que a gente dá algo para Ele, Ele não se segura, e Ele vem e corresponde. Eu creio que essa conferência vai ser marcada por um novo nível de dons na vida de todos vocês. Deus está fazendo algo na terra, e você veio e entrou nesse lugar. E porque você está aqui, eu creio que você faz parte disso. Quando Paulo ele escreveu aos Romanos, ele falou assim: eu anseio vê-los, a fim de compartilhar algum dom espiritual para fortalecê-los. Eu creio que Deus me trouxe aqui, lá de longe, para compartilhar dons com vocês. E como eu falei, você não precisa sentir nada, mas alguns vão sentir, porque o Espírito Santo ele está aqui. E eu creio que alguns vão sentir pela primeira vez, um toque pela primeira vez do Espírito nessa hora. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja agora visitando cada um de nós. Aquilo que o Senhor tem depositado sobre a minha vida, sobre a Betel que eu represento aqui, eu quero declarar vindo em dobro sobre essa comunidade. Não só sobre essa comunidade, mas sobre essa cidade. E nessa hora nós dizemos sim aos teus dons, ao teu comissionamento de sinais e maravilhas. E nós declaramos, Senhor, um novo tempo de sinais e maravilhas sobre cada pessoa aqui, seja criança até adulto. Se você está sentindo algo na sua mão ou no seu corpo, eu quero que você levante a mão. Se você não está, continue recebendo. Levante a mão bem alto, você que está recebendo algo do Senhor. Alguns vão sentir um óleo descendo da cabeça. Alguns vão sentir algo sendo depositado nas suas mãos. Alguns vão sentir algo queimando dentro da barriga, um gelo ou um calor. Outros estão sentindo os pés queimando. Espírito Santo, eu peço que o Senhor esteja marcando esse tempo, marcando essa igreja com os teus dons. Uma igreja que é cheia da sua presença e cheia da manifestação do teu poder. Nós pedimos por um novo tempo, Senhor, uma transferência daquilo que o Senhor depositou no teu corpo nessa igreja, na tua igreja global, que seja transferido para cá também, Senhor. Dons de profecia, sinais e maravilhas, dons de cura, dons de palavra e conhecimento, em nome de Jesus. Levante a mão bem alta, você que está sentindo algo aí que Deus está fazendo. Eu quero que você que está com a mão levantada bem alto, eu quero que você comece a declarar o que você recebeu sobre as outras pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É um novo tempo. Eu quero declarar um novo tempo sobre cada um aqui. Aquele que sente, aquele que sabe, aquele que vê, o que ouve, um novo romper. E você que achou que teve uma maneira que Deus fala com você, que você comece a expandir, ouvir a Deus de formas outras, novas maneiras sendo liberadas agora, Deus. Ouvidos sendo abertos, sentimentos sendo destravados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando, você que está sentindo algo no seu corpo, levante a mão bem alto e comece a orar pelos outros que estão aí em volta. Espírito Santo, venha com mais a tua presença, venha com mais o teu poder. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu poder, Senhor, nas nossas vidas. O teu poder para testemunhar, não de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do teu Espírito e de poder. Deus, para que seja uma marca desse tempo da igreja de Cristo no Brasil, uma marca de sinais e maravilhas. Eu quero declarar um novo tempo sobre esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque a mão sobre a pessoa do seu lado agora. Só encoste nela no ombro assim. E eu quero declarar, Senhor, nessa hora, uma transferência como um todo para todos aqui, Senhor. Um tempo de novos dons. Comece a declarar os dons que vêm na sua cabeça sobre a pessoa. Dons de administração, de operação de milagres, dons de fé, dons de discernimento. Comece a declarar sobre as pessoas ao seu lado. E enquanto eles declaram os dons, eu quero já declarar uma palavra de cura sobre esse lugar. Cura no físico, no emocional. Em nome de Jesus, um alinhamento de pensamentos com o alto. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga sim. Eu digo sim ao Senhor. Eu digo sim a ti, Senhor.
Eu digo sim a Ti, Senhor. Eu digo sim a Ti, Senhor. Eu digo sim ao Teu Espírito. Nós vamos adorar mais uma vez, e eu quero que você foque na presença dEle, como se você estivesse adorando na presença dEle, e deixe Ele falar com você, seja na sua imaginação, e comece a perceber o que Ele está declarando sobre o seu futuro. Eu creio que Ele vai falar coisas sobre o seu futuro nesse momento. E eu quero que você comece a dizer sim quando Ele for falando. De repente você vai se imaginar vendo alguém sendo curado, e você vai dizer: eu digo sim, Deus, para ser usado por cura. De repente você vai ver você pregando, e você vai dizer: sim, eu digo sim por eu pregando. Talvez você vê você com homens de negócios, abençoando homens de negócios, você vai dizer sim. Talvez você vai ver uma pessoa na rua, e você sendo ferramenta, e você vai dizer: eu digo sim, Senhor, para isso. Eu me disponho a isso. Talvez você vai ver você orando no seu quarto, e você vai dizer: sim, Deus, eu vou orar por pessoas. Eu vou cumprir com o meu papel no corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.